Boa noite, irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bom? Já tem um bocado de gente aqui. Fábio, de novo, foi o primeiro a chegar. Olha, a Silas está aqui também. Lucas. Eber também. Yara. Olha, até minha mãe está aqui, tá vendo? Oi, mãe. Bênção. A Manzelina. A Ilana. Tudo bom, Ilana? Como é que você está, mulher? Um abraço, minha irmã. Muito bem, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos, dentro de instantes, iniciar nossa devocional. Hoje, domingo, dia 29 de março, se Deus assim nos permitir. Olha que beleza. Minha mãe está me abençoando. Que bom. Bênção, mãe. Coisa boa. A gente vai adorar o Senhor dentro de instantes, se Deus assim nos permitir. Eu preciso que vocês me deem um retorno aí se o áudio tá bom, se não tá tendo interrupção, se sem problema, se tá tudo certinho. E aí, John? Tudo bom, cara? Seja bem-vindo. Um abraço em Bequinha por mim. Oh, que bênção. Seja bem-vinda, Camila. Obrigado, Fábio, pelo retorno. Maninho conseguiu entrar dessa vez. Deu tudo certo. Áudio ok, Nildo? Ótimo, obrigado. Bênção, isso é bom. Eu estou sentindo a falta de John para tocar. Tá vendo, John, como é que são as coisas? Sentindo a sua falta, rapaz. Seu violão. Eu estou tendo que me virar, então. Estou com um monte de papel aqui. Estou com um monte de papel aqui tentando ver se eu me viro com as suas cifras, viu? Vendo como eu faço aqui com as cifras para a gente tocar alguma coisa. Ok? Ô, minha irmã, tudo bom, Daniele? Tudo bom, Raquel? Seja bem-vinda. Quem mais está chegando agora? Paulo Costa. Tudo bom, Paulo? Tem alguns que eu não sei quem é. Ligno Móveis. Eu não sei quem é, mas... Jailza! Olá, minha irmã. Tudo bom? Vamos lá. Natália, Moab. Sejam bem-vindos também. A gente vai começar agora. Murilo e Benjamin também estão aí, né? Então tá a família toda. Moab, Natália, Murilo e Benjamin. Bênção. Deus quiser, a gente vai adorar o Senhor. Vamos cantar uma música pra gente começar. Que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando. Deus é unido com seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, junto estaremos
sempre. Aleluia. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos a nós concedidas. Obrigado, Senhor, por este momento em que nós podemos nos reunir com os nossos irmãos, adorar ao Senhor, buscar a Tua presença. Nós queremos Te bendizer por isso, porque aprove ao Senhor nos distanciar nesse momento por decisões governamentais, mas nos unir pela força do Teu Espírito Santo como Igreja do Senhor. Conduz-nos ao Senhor nesse momento, para que a nossa adoração seja verdadeira. Esteja, Senhor, com cada família, em cada casa nesse momento. Que cada irmão, meu Deus, possa, diante do Senhor, ser levado à Tua presença em adoração. E assim podemos render graças ao Senhor. No nome de Jesus é que nós te rogamos. Amém. Nós vamos fazer a leitura de um salmo, salmo de número 96. Salmo 96. Salmo 96. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem. Vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Vamos cantar esse salmo ao Senhor? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade
majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações,
quem não te louvará? Pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. O Salmo de número 32 é um salmo de contrição, e no início do salmo, logo nos primeiros versículos, ele nos diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Nós vamos, nesse momento, baixar nossas cabeças, onde nós estamos, rogar ao Senhor que Ele tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos dê a graça de termos nossa comunhão com Ele restabelecida, para que venhamos a glorificar, adorar o seu nome e ouvir a sua voz. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus Santo, nós queremos glorificar o Senhor, na certeza que temos de que o Senhor é grande, é tremendo, é magnífico. Glórias te rendemos, meu Deus, porque sabemos da tua santidade, da tua justiça, do teu poder, mas também somos informados pela sua palavra da miséria do nosso coração, do nosso pecado, da maldade que em nós habita. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa porque o nosso coração, Senhor, é rápido em buscar lugares estranhos à tua presença. Ele é rápido em buscar lugares distantes da sua presença. Por isso, meu Deus, tem compaixão de nós. Perdoa-nos, ó Senhor, para que, uma vez perdoados pelo Senhor, sejamos guiados pela tua mão, fortalecidos pelo teu braço, e possamos assim, Senhor, trilhar os teus caminhos. É no nome de Cristo que nós te rogamos. Amém. Por mais que eu procure meus anseios esconder, há em mim vontades que contorce o meu querer. Tua santidade é só o que eu quero ter, mas Senhor, como proceder? Se à noite, às vezes, o silêncio me seduz e por torpes rumos o meu coração me conduz, uma sombra me persegue, mesmo onde há tanta luz, me quebranto quando vejo sua cruz. Quero sua voz ouvir quando o vento vem me corrigir, me ensinando que preciso caminhar.
sem me importar por onde vou, de onde vim, porque só estou. Só preciso ter certeza que em mim tudo já mudou. Se à noite às vezes o silêncio me seduz e por torpes rumos o meu coração me conduz, uma sombra me persegue mesmo onde há tanta luz, me quebranto quando vejo sua cruz. Quero sua voz ouvir quando o vento vem me corrigir, me ensinando que preciso caminhar, sem me importar por onde vou, de onde vim, porque só estou. Só preciso ter certeza que em mim tudo já mudou. Tudo já mudou. Tudo já mudou. Os irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias novamente. Dessa feita, nós vamos abrir no Evangelho de Lucas, como nós fazemos todo mês. Primeiro domingo nós estudamos um salmo, no segundo domingo nós estudamos a carta de Paulo aos Efésios, no terceiro domingo nós estudamos Zacarias, o profeta Zacarias, no quarto domingo, quando dá, a gente estuda o Evangelho de Lucas. E nós vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo 13. Nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo de número 22. Lucas 13, 22. Diz assim a palavra do Senhor. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Vamos orar? Meu Deus, nesse momento, meu Pai, que temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Nesse momento que acabamos de ler a Tua palavra, nós te pedimos graça, Senhor. Nós precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua palavra. Nós precisamos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos faça compreender o Teu querer. Dá-nos graça, Senhor.
para que possamos, meu Pai, nesse momento, ter as nossas mentes abertas e ouvirmos profundamente a sua voz falando conosco, Senhor. Mas não só isso, meu Deus. Dá-nos, ó Senhor, um coração adequado para ouvirmos essas palavras. Faz com que o nosso coração seja terra fértil, onde a sua palavra, uma vez plantada, possa germinar e frutificar. Por isso, Senhor, nos dá também forças para praticarmos, meu Deus, a tua palavra. É no nome santo de Jesus Cristo que nós te rogamos isso. Amém. É muito mais fácil, meus irmãos, a gente discutir teologia do que praticar teologia. É por isso que a internet está cheia de gente debatendo teologia. As discussões teológicas são muito boas. A gente tem a oportunidade de conhecer mais, e a impressão que se tem é que à medida que se conhece mais, você se torna mais íntimo do Senhor, você se torna mais em comunhão com Ele, coisa do tipo, quando na verdade isso é uma espécie de arrogância e não necessariamente implica intimidade com Deus, o conhecimento teológico. A gente fica com aquela sensação de que está fazendo alguma coisa para o reino de Deus, quando na verdade debates teológicos nem sempre são produtivos para o reino de Deus. Esses debates deveriam ter um lugar apropriado, e não na internet, por exemplo. Mas por que a gente gosta tanto de debates teológicos? Por que a gente gosta tanto de discutir essas questões? O motivo principal é porque toda vez que nós precisamos esconder alguma coisa em nós, a gente aponta para fora. É uma técnica de mágico. Quando ele precisa esconder o que está nessa mão, ele balança muito essa para que ele possa disfarçar. A gente faz a mesma coisa. Quando a gente quer disfarçar uma coisa que existe em nós, a gente geralmente aponta muito para os outros. E nessa tentativa, a gente tenta disfarçar a nossa própria condição. Isso aconteceu, por exemplo, com aquela mulher samaritana lá no poço, quando Jesus olha para ela e ela diz, Senhor, me dá dessa água para que eu não volte a beber. Ele diz, vai, volta para o seu marido que eu dou. E ela diz, eu não tenho marido. Ele diz, você está certa? Os que você teve, nenhum foram seus, e o que você está agora também não é. Ela, na tentativa de disfarçar a acusação imediata que o Senhor deu a ela começa, Senhor, onde é que vai ser a adoração? Onde é que a gente vai adorar? Adorar aqui ou adorar em Jerusalém? Ela inicia uma discussão teológica, a tentativa de fugir das conversas. Nós temos um texto aqui parecido com isso, uma tentativa de início de um debate teológico, mas um debate teológico que Jesus não entra. Ele não está preocupado com debates teológicos. Os fariseus gostavam de debates teológicos. Ele não. Ele está muito mais preocupado com a nossa salvação. E é isso que ele vai mostrar aqui no texto que nós acabamos de ler. O texto paralelo a esse, o que tudo indica, é o Evangelho de João, capítulos 9 e 10. Ele se encaixa um pouco com o contexto que a gente está vendo aqui. O que aconteceu é que Jesus saiu da Judéia, atravessou toda a região do Vale do Jordão e está indo em direção a Pérea, ele está na região da Pérea, e ele está se encaminhando para Jerusalém. A ideia, segundo Lucas aqui no capítulo 13, essa viagem começou lá no capítulo 9, versículo 51, então aconteceu muita coisa no início, desde o início dessa viagem, é que ele está se dirigindo para Jerusalém, mas ele não tem uma pressa para chegar lá, ele quer chegar lá, mas ele está indo devagar, é tanto que o texto fala numa parada. Vejam, são vários capítulos dessa pausa que Jesus faz nesse caminho durante esse período de caminhada para Jerusalém, na região da Pérea. Ele ficou o tempo suficiente para ensinar entre eles, para pregar entre eles, para falar com eles. E é por isso que o capítulo 13 está recheado de parábolas. Se você for olhar aí, tem um monte de coisa acontecendo. Tem questões teológicas no início do capítulo 13, tem uma parábola da figueira no início do capítulo 13, tem uma cura de uma mulher enferma, depois tem uma parábola do grão de mostarda, tem a parábola do fermento, e aí temos essa nossa outra parábola aqui. Então, existe muita coisa acontecendo aqui, e termina com eles tentando causar medo em Jesus, dizendo que Herodes está querendo matá-lo para que ele saia da região ali, que ele vai embora. Então, muita coisa acontece aqui nesse capítulo 13, mas
Como é que esse capítulo 13 começa especificamente? Começa com um debate teológico provocado. Porque o versículo 22 diz que passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Esse era o alvo. Ele ia para Jerusalém, ia caminhando devagar, parando de cidade em cidade e anunciando o evangelho. Essas mesmas cidades tinham sido alvos, por exemplo, dos 70, quando o Senhor enviou. Eles foram lá pregar, já preparando o caminho. O Senhor volta agora para anunciar entre eles. Então, de alguma forma, esse povo já tinha um certo conhecimento e ele agora está anunciando essa mensagem para eles. E aí surge alguém com uma pergunta teológica no versículo de número 23. A pergunta é: e alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Essa pergunta a gente não sabe se ela é capciosa. Alguns teólogos dizem, alguns comentaristas dizem que ela é capciosa, que o que ele está fazendo é tentando armar para Jesus, como que dizendo que se ele disser que são muitos, ele se contradiz. Se ele disser que são poucos, ele acusa os judeus de abandono e assim por diante. Outros dizem que não, que é uma pergunta sincera. Afinal de contas, havia um grande debate entre os judeus naquela época quanto à questão de quem seria realmente salvo. Eles entendiam que só os judeus seriam salvos. E essa questão é muito debatida por Cristo, e o apóstolo Paulo vai discorrer sobre isso mais à frente, que é o princípio de que não é por ser filho de Abraão pela carne, não é porque é judeu que vai ser salvo. Então, se nem todos os judeus serão salvos, então fica a questão aí, quem é que vai ser salvo nesse processo? O Senhor mesmo tinha colocado a questão de que não é uma questão nacionalista, não é por ser israelita que vai ser salvo, mas é uma questão espiritual. É aqueles a quem o Senhor chamar. Então, dentro de Israel haveria um grupo de salvos e dentro de Israel haveria um grupo de perdidos. Então, a pergunta dele aqui traz muito mais por essa ótica. Ele quer saber, Senhor, vai ter muita gente salva nesse processo? Ou a quantidade de gente salva vai ser pequena? Vai ser pouca gente? Essa pergunta poderia ser feita hoje. A gente poderia perguntar, Senhor, será que o número de eleitos é grande ou é pequeno na nossa época? Já houve uma época em que a Igreja de Cristo, nós já falamos sobre isso, ela foi minúscula. Houve uma época onde a Igreja de Cristo toda era uma família só. A família de Noé foi toda a igreja que havia no mundo uma época. Mas, por outro lado, já houve épocas onde a Igreja de Cristo foi imensa. Então, a questão não é quantos serão salvos, mesmo que isso seja uma dúvida que sempre, teologicamente, seja interessante. O que Jesus faz é o que ele faz por várias vezes. Quando Pilatos faz uma pergunta para ele, ele também responde de uma maneira que Pilatos não espera. Quando Pedro faz uma pergunta para ele, ele também responde de uma maneira que Pedro não espera. É a mesma coisa que ele faz aqui. Esse homem sai com uma pergunta direta, mas ele não responde a pergunta como esse homem espera. Pelo contrário, ele coloca as coisas no devido lugar. Ele diz, essa sua curiosidade é interessante, mas não é esse o alvo. Não é essa a ideia. Não é tentar descobrir quantos eleitos existem, quantas pessoas vão para o céu, quantas pessoas não vão para o céu. Essa discussão pode ser interessante, mas isso não é importante. Isso daí não é uma questão, não é importante. Não é a questão importante. Pelo contrário, a questão é outra. A questão aqui diz respeito à sua salvação e não à salvação de terceiros. Olha o que ele está mostrando aqui. É que, de alguma forma, a nossa preocupação com a salvação de terceiros nos leva a ficar tão preocupado com quem será salvo, com discussões teológicas, que a gente para de olhar para nós mesmos. Ele diz, então, meu filho, ao invés de você estar preocupado em quantas pessoas vão ser salvas, qual é a maior preocupação que você tem que ser? É se você está incluído entre os salvos. Essa questão que o senhor levanta aqui é uma advertência imensa. E é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje à noite, sobre advertências de Cristo quanto à nossa salvação. Ele nos dá pelo menos 3 advertências aqui no texto que eu gostaria de ver com os irmãos. Uma primeira advertência está aí no versículo número 24. Ele nos adverte que há uma necessidade de mudança de atitude para que a gente possa entender e vivenciar a nossa salvação.
Olha aí o que ele diz no versículo 24. Ele começa de uma maneira, parece que para nós estranha. Ele diz assim, respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Eu quero que você note uma coisa aqui. Quem perguntou foi uma pessoa, nós não sabemos o nome dela. O texto diz que alguém perguntou, não diz quem foi. Mas quando ele responde, ele não responde só para aquela pessoa. Não é uma pergunta particular que será respondida de maneira particular. Mesmo que a pergunta tenha sido privada, ele responde para todos, de forma que a resposta de Jesus não é uma coisa para quem está curioso, mas é uma resposta para todos os presentes. De tal maneira que o que ele respondeu era importante não só para aquele homem saber, mas era importante para que todos os que estivessem ao redor de Jesus também soubessem, e ela ecoa em toda a história, de forma que é importante para que eu e você hoje, em plena quarentena do Covid-19, em plena quarentena, a gente hoje também tem essa mesma resposta. Então, a resposta é para todos, não é para uma pessoa só. Essa não é a resposta para um curioso, essa é a resposta para a igreja, para o povo de Deus. E ele, olhando para todas as pessoas presentes, ele diz, esforçai-vos. A palavra que ele usa aqui para esforçai-vos é impressionante, porque é a mesma palavra para o uso, é a palavra para o uso de um atleta, de quando ele começa a fazer exercícios e o corpo começa a dizer, eu estou cansado e eu preciso parar. Todo mundo que fez ou faz exercício sabe que chega uma hora que o corpo chega e diz, não aguento mais, não dá. É por isso que, geralmente, quando a gente vai fazer exercícios, a gente estabelece metas. São 10 flexões, são 5 quilômetros. A gente estabelece metas. Porque é uma forma da gente chegar a dizer para o corpo, dizendo, não, você precisa cumprir a meta, então aguente o tranco, porque você vai. E esse esforço físico para chegar, então, ao lugar, nos leva a um cansaço muito grande, uma quase exaustão. E por isso a palavra que ele usa aqui é de alguém que se esforça a ponto de agonizar. É alguém que se esforça tanto a ponto de ficar exausto. Ele não está necessariamente falando de um campo de batalha. Isso aqui é uma expressão para o âmbito atlético. Então ele está falando muito mais de uma corrida, de um ringue, de uma arena. Ele está falando de uma coisa onde eu devo me exercitar, correr, para conseguir isso aqui. Essa luta terrível que ele coloca aqui, esse esforço enorme que ele coloca aqui, é por causa das dificuldades da salvação. Ele diz no versículo 24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. A nossa vida, meus irmãos, como cristãos, não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil. Pelo contrário, é uma luta. A igreja de Cristo precisa se lembrar sempre de que nós não estamos de férias no mundo. Nós não estamos a passeio. Tem um amigo meu que dizia que todo mundo no Brasil veio trabalhar, mas baiano veio a passeio. Parece que os crentes estão pensando isso. Que nasceram para vir a passeio, estão de férias no mundo, enquanto chegam no céu. Jesus diz, não é necessário muito esforço, muito empenho, porque nós temos inimigos terríveis. Nós temos, em primeiro lugar, o próprio reino das trevas. Satanás e todos os seus anjos são nossos inimigos. O prazer dele é nos destruir. O prazer dele é arrasar conosco. Ele está como um leão ao nosso derredor, tentando nos tragar. E nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Então, nós lutamos até agonizar contra essas forças. Mas nós também lutamos contra o pecado que habita em nós, essa nossa natureza pecaminosa que em nós habita, leva-nos a entronizar a nós mesmos como deuses de nossa existência e fazer somente aquilo que nós queremos e gostamos, quando, na verdade, nós deveríamos matar essa velha natureza, crucificá-la e deixá-la lá para morrer, para que, uma vez a nossa natureza humana pecaminosa sendo crucificada, nós nos tornássemos verdadeiros vencedores. E isso é extremamente exaustivo. Nós temos, então, de acordo com Cristo, que empenhar todas as nossas
forças, todo o nosso esforço nessa batalha. O segundo motivo pelo qual nós precisamos entender que é necessário empenhar todo o nosso esforço nessa batalha, além dessa batalha ser até contra nós mesmos, é o fato de que ele disse que a porta é estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, ele vai dizer exatamente isso. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que acertam por ela. Notem só que coisa. Quando ele chega agora, ele diz, nós temos uma dificuldade enorme, porque seguir a Cristo sempre está em um aperto, é um lugar difícil de acessar. E quando, na verdade, nós olhamos para os princípios do mundo, é que o mundo quer largueza, o mundo quer expansão, o mundo quer facilidades. Todo o nosso instinto pede por facilidades, por coisas mais simples. E o que o Senhor nos adverte com relação à nossa salvação é de que ela não é tão fácil assim. Pelo contrário, que a vida cristã é uma vida difícil. E que por isso mesmo ele compara com uma porta estreita, com um caminho estreito, onde se passa com muita dificuldade, se passa com muita complicação, e não como um caminho largo que se passa com tranquilidade. Então, de alguma forma, seguir a Cristo não é andar conforme o curso do mundo, porque o curso do mundo não requer esforço nenhum. É só deixar a vida levar. É só deixar a correnteza levar. Nós não. Nós estamos lutando contra a correnteza, nós estamos lutando contra a cultura, nós estamos lutando contra a nossa própria natureza, nós estamos lutando contra o mundo, nós estamos lutando contra tudo. Então, nessa nossa luta, o Senhor diz, se esforce por lutar, se esforce por entrar pela porta estreita, esforce-se. O que ele quer dizer, então, com isso? Olha o final do versículo número 24. Ele diz assim, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esse princípio aqui é o que vai nos levar à parábola em seguida. Muitos vão procurar entrar, mas não vão conseguir. Ele está dizendo, então, que a salvação não é um negócio tão simples, pelo contrário, implica muito mais coisa. De forma que, como é que nós traríamos esse conceito de que muitos procuram entrar, mas não conseguem, exatamente porque a porta é estreita, porque o caminho é apertado? Esse texto não foi escrito para nos assustar. Esse texto não foi escrito para deixar os crentes preocupados, mas foi para deixar muito claro o princípio de como funciona a entrada do Palácio Celestial. De forma que nós precisamos entender que não é somente levantar uma mão num domingo, dizer que aceitou Jesus, vai lá na frente, fazem oração por você e você está salvo. Não é só isso. As pessoas hoje elas estão achando de que a salvação diz respeito a aceitar Jesus como Salvador, mas existe mais do que isso. A salvação vai me levar a um segundo passo, que é não só reconhecer que eu preciso de Cristo como Salvador, mas eu preciso seguir a Cristo como meu Senhor. O que ele está colocando aqui é que a salvação implica em uma negação de mim mesmo para que eu possa seguir as ordens e orientações de Cristo. É muito fácil e simples eu dizer, Jesus te ama, você quer Jesus? Se ele me ama, eu quero. Se você chegar em qualquer lugar do Brasil e perguntar, quem quer Jesus aqui? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas o princípio não é quem quer a Jesus. O princípio é de aquele que se esforça por andar em seus caminhos também. Então, o princípio aqui por trás é de que existe um esforço que eu devo desempenhar. Ah, pastor, de onde Jesus tirou essa ideia por esforçar-se? O apóstolo Paulo desenvolve esse conceito em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Ele diz, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só em minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei
a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Então vejam, a salvação é pela graça mediante a fé. Eu serei salvo por crer em Cristo e serei salvo nessa crença porque a graça do Senhor me alcança. Mas a mesma graça que me alcança é a graça que me habilita à obediência. Não existe um alcançado pelo Evangelho, não existe um crente salvo que não caminha atrás de Cristo. Não existe um crente que foi alcançado pela graça para a salvação que não caminhe em santificação. Não existe um crente que foi alcançado pela graça e obteve a fé que não vá seguir em obediência ao Senhor. O que Jesus está dizendo aqui é que, ok, como é que eu sei que você vai para o céu, meu filho? Você deveria estar muito mais preocupado com os frutos que você manifesta. E sabe por quê? Porque esse processo onde o Espírito Santo me capacita, a graça me capacita a andar nos caminhos do Senhor, vai me levar por caminhos muito apertados, caminhos de autonegação, caminhos de sacrifício. E esse caminho de sacrifício é o caminho onde eu vou negar a minha própria vontade e vou me submeter à vontade do Senhor e vou obedecê-lo. Então não existe esse negócio de, eu sou salvo, faço o que eu quero. Não. Você não entendeu. Não existe essa coisa de que eu vou fazer o que eu bem entendo. Pelo contrário, o que a Bíblia nos ensina é de que eu preciso sempre estar sendo acompanhado pela graça do Senhor, para continuar sendo conduzido pela sua mão. Eu preciso entender isso. Além disso, meus irmãos, o texto vai nos mostrar agora, então, que, por conta dessa perspectiva, questões teológicas são interessantes, mas a minha preocupação primária deveria ser com que atitudes eu tenho demonstrado a minha salvação. Se eu digo que sou salvo, se eu digo que creio em Jesus, essa crença em Jesus, para ser concretizada em salvação, ela precisa ser demonstrada em atitudes. Ele diz que você precisa se esforçar por entrar pela porta estreita. Você precisa desenvolver a sua salvação, disse o apóstolo Paulo. Além disso, meus irmãos, a segunda advertência que Cristo faz quanto à nossa salvação está aí nos versículos de 25 a 27. Ele nos adverte da necessidade de não protelarmos essa mudança de atitude. Em primeiro lugar, ele disse, vocês precisam entender que é uma forma como vocês se comportam, demonstra a maneira como vocês são salvos. Então, se esforcem. Mas, em segundo lugar, ele disse, não comece isso tarde demais. Versículo 25, ele diz assim, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. O que ele começa a fazer aqui é trazer uma ilustração, uma parábola. A parábola diz respeito a um homem que fez um banquete. Ele fez uma festa, e essa festa é privada, mas o convite é aberto. Essa festa não é para todo mundo entrar, entra para quem ele convidar, mas ele convida todo mundo. O convite é aberto, mas, de alguma maneira, algumas pessoas não entram. O que é assustador aqui é que ele está dizendo que muitas pessoas vão querer entrar nessa festa, mas nem todos vão entrar nessa festa. E por que essas pessoas não conseguem entrar nessa festa? Elas não vão entrar na festa porque elas chegaram atrasadas. Brasileiro é um povo que gosta de chegar atrasado. A gente tem uma mania estranha de achar que todo mundo tem o dever de esperar pela gente. A gente tem uma mania esquisita de considerar que o meu tempo é mais precioso que o seu tempo. Então, por conta disso, a gente chega atrasado nos cantos. A gente chega atrasado em todo canto, menos no médico, porque senão passa 30 dias para remarcar a consulta. Mas já notou? Em igreja a gente chega atrasado, em compromisso de rua a gente chega atrasado, para encontrar-se na rua a gente se encontra atrasado. São poucos os compromissos, a não ser que a gente tenha uma punição muito severa, a gente não chega na hora.
O que ele está dizendo aqui é que houve um convite para um jantar, que o dono do palácio fez um convite para o jantar, e que essas pessoas se atrasaram. Só que tem um detalhe, quando alguém se atrasa para uma festa como essa, a porta é fechada e ninguém mais entra. Só entra quem chegou no horário. Só entra quem chegou na hora. Ele dizia, o que vai acontecer? Ele vai agora trazer uma parábola que vai apontar para o dia final, o dia do juízo. Essa parábola aqui é séria porque ela vai tratar sobre como Cristo vai agir com aqueles que não tomaram uma decisão de segui-lo em tempo oportuno. Ele diz que quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, ou seja, quando ele levantou-se e trancou a porta para que começasse o jantar, ele diz, ele não vai se levantar do jantar de novo. Vocês não entenderam? Quando ele sentar para jantar com seus convidados, é falta de educação ele se levantar para atender alguém. Ele diz, ele não vai levantar-se para abrir a porta. Ele não vai. E aí chegam os atrasados. Os atrasados chegam aqui e dizem, Senhor, abre-nos a porta. Eu quero que você note uma coisa. O que ele colocou lá atrás era, se esforcem, vocês precisam entender que para que eu seja o seu salvador, eu também tenho que ser o seu Senhor. Mas eles chegam agora e olha qual é a palavra que eles usam. Eles dizem, Senhor, abre-nos a porta. Uma das reclamações que Deus faz no livro de Malaquias é justamente isso. Ele diz, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não me obedecem. Como é que eu chamo Jesus de Senhor e ele não manda em mim? Como é que eu chamo Jesus de Senhor e não atendo quando ele me chama? Como é que eu chamo Jesus de Senhor e não faço o que ele me manda? Ele disse, venha para o meu banquete, eu não o atendi na hora que ele chamou. E aí ele tranca a porta e eu chego e eu quero que ele me sirva. Notaram isso? Eles dizem, Senhor, abra-nos a porta, nos sirva. O Senhor que manda em mim, mas eu quero que o Senhor agora faça o que eu estou mandando. Abra a porta. Essa porta fechada aqui, ela é terrível, porque isso nos lembra Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 13, quando Jesus disse que vai ser assim no último dia. Que as pessoas que forem condenadas, que estiverem à esquerda de Jesus Cristo, elas clamarão, elas gritarão, dizendo, Senhor, deixa a gente entrar. Mas eu quero que você note uma coisa. A Bíblia diz que depois da morte, segue-se o juízo. A graça se fecha depois da morte. A graça se fecha com a volta de Cristo. E mesmo que Cristo não volte nem tão cedo, a morte vai chegar mais cedo ou mais tarde. Então ele chega agora e diz, vocês deveriam estar atentos. Estão preocupados com quem vai entrar no céu? Isso é bom. Se preocupe se você vai entrar. Como é a sua vida? Como é que você faz as coisas? Além disso, se preocupe agora se você está atento ao convite e está pronto para aceitar o convite agora. Porque vocês não estão entendendo como funcionam as coisas. Vocês não estão entendendo como é grave o fato de que se eu, por um acaso, trancar a porta, você não terá mais uma segunda chance. Depois da morte, não entra mais. Claro, como um amigo meu advogado brincava, sempre existe o direitus esperneandus. Versículo 26. É claro que quem for condenado, quem for rejeitado pelo Senhor no dia do juízo, vai espernear. Mas olha como é que eles esperneiam no versículo 26. Eles dizem assim, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. As pessoas acham que esse relacionamento superficial com Cristo é o suficiente.
Elas vão dizer, meu Jesus, mas eu frequentei a igreja a minha vida toda. Eu nunca perdi um culto. Eu estava sempre lá. Eu fiz tudo certinho. Lá em Mateus vai dizer, Senhor, nós pregamos em teu nome. Nós curamos em teu nome. Nós expulsamos demônios em teu nome. Eles dizem aqui, Senhor, nós comíamos e bebíamos na tua presença. Senhor, eu participei de Santa Ceia. Senhor, eu estive sempre dentro do Senhor. Senhor, eu vi sua pregação. Ensinavas em nossas ruas. Senhor, eu vi pregação minha vida toda. Eu vi mensagens pela minha vida em toda. Você não tem noção quantos pastores eu ouvi na minha vida toda. Eu gostava de ouvir pregadores. Eu gostava de ouvir pastores na internet. Eu vivia ouvindo pregadores. Eles não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A questão toda é que os seus atos religiosos, as suas práticas religiosas, não garantem a você uma entrada nos céus. O que ele tenta mostrar aqui é que esses atos religiosos que eles acham que deveriam ter com Deus não os levaram a ter um relacionamento com Jesus. E não os levou a tomar uma atitude. O Tiago vai nos dizer que alguém que escuta a pregação e que não dá atenção a ela para praticá-la, é como alguém que diante do espelho contempla o seu próprio reflexo, mas que após virar-se, já esqueceu como era a sua cara. Ele está dizendo que não importa se, de alguma maneira, nós todos estivermos ouvindo pregação 24 horas por dia, frequentando igreja, se isso não muda a sua vida, se isso não transforma você, se você não muda de atitude, ele diz, isso não faz diferença nenhuma. Nós comíamos e bebíamos na tua presença. O Senhor ensinava nas nossas ruas. Versículo 27, ele diz, mas naquele dia, no dia do juízo final, no dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor para julgamento, ele dirá, eu não sei de onde vocês são. Eu não sei de onde vocês são. Eu não tenho intimidade com vocês, eu não conheço vocês. Como assim ele não conhece se essa pessoa é frequentador de igreja? Como assim ele não conhece se essa pessoa escuta pregações? Se essa pessoa, ela gosta da fé? Como assim? Olha o final do versículo 27. Ele diz assim, vós todos, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Isso aqui, ele é terrível. Porque enquanto eles achavam que então estavam fazendo coisa boa, eu frequento igreja, eu vou lá, eu dou até o dízimo. Eles olham, não é isso, não é esse o princípio. A atitude de vida, a vida de vocês é incoerente. O que é que vocês são, na verdade? Vocês são praticantes de injustiça. É interessante porque não era assim que os judeus se viam. Eles se viam como praticantes de justiça. Mas, na verdade, Jesus chega e diz, mas sua vida é uma vida de pecado extremo. Vocês vivem para pecar. Vocês são praticantes do mal, praticantes de iniquidade. Vocês só fazem o que é errado. Vocês não me obedecem. Vocês só obedecem a sua própria carne. Vocês só obedecem seus próprios desejos. Vocês só obedecem o seu próprio coração. Vocês não obedecem a mim. E porque vocês não obedecem a mim, vocês não têm lugar na minha ceia. Ele diz, com todas as letras, afastai-vos de mim. Ele diz com todas as letras, apartai-vos de mim. Vou embora. Vou embora. Isso aqui, meu irmão, é a pior frase que alguém poderia ouvir na vida. Às vezes a gente acha que algumas palavras que a gente ouve na vida são duras demais para a gente suportar. Algumas delas a gente não gostaria de ouvir. Atender o telefone de madrugada com sua irmã dizendo, pai morreu. Não é uma frase boa de se ouvir. Essa frase é terrível. Alguns ouvindo a frase, não quero mais viver contigo, eu quero divórcio. Pode ser uma frase terrível. Nos próximos dias, alguns ouviram a frase,
Seus serviços não são mais necessários, você está demitido. Essa é uma frase horrível. Alguns ouvirão na sua vida: eu não te amo mais, eu te odeio. São frases terríveis para se ouvir. Mas nenhuma frase horrível de se ouvir se compara à frase vinda da boca de Jesus: saia da minha frente. Apartai-vos de mim. Sai daqui. Vá embora daqui. Você não vai entrar. Por que essa frase ela é tão dura? Essa frase é tão dura porque ela é definitiva. Ela não traz nenhuma esperança, não tem mais nada o que ser feito. Essa frase ela é terrível, porque ela chega agora e diz: não tem saída. Mas essa frase ela está no futuro. Hoje, nós temos a oportunidade de mudar isso. É tanto que o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 17, diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele está citando um salmo, quando o povo de Deus endureceu o coração e não ouviu o chamado do Senhor. Porque ele chega agora e diz: a sua vida não está condizente com o que você diz que crê. Você deveria mudar de atitude. Quando? Agora, urgente. Porque vai chegar um dia em que essa porta que você tem agora aberta vai se fechar e pregações como a que você está ouvindo agora serão usadas contra você. A chance de mudança não é depois que eu arrumar minha vida. A chance de mudança é agora, quando ele nos oferece. A advertência do Senhor é: não espera, não. Pode ser que, quando você quiser tomar uma atitude, seja tarde demais. Isso nos leva a uma terceira advertência que Cristo nos dá quanto à nossa salvação. Ele nos adverte da necessidade de seriedade quando nós tratamos desse assunto. Por que é necessário tanta seriedade? Porque a partir do versículo de número 28, ele vai dizer que os perdidos sofrerão de forma terrível. A gente não gosta muito de pensar em morte, não gosta muito de pensar em inferno. Se a gente pudesse, a gente pulava essa parte. A gente não pensava nisso. De forma muito criativa, muitos pregadores e igrejas não falam mais sobre esse assunto justamente para não espantar as pessoas, não fazer as pessoas correrem. E muitos pregadores chegam agora e dizem: não, isso aí é coisa da igreja católica medieval. Nós não precisamos mais falar sobre esse assunto. Jesus pregou, e durante os seus 3 anos de ministério, o maior assunto que ele tratou não foi sobre o céu, o assunto que ele mais tratou foi sobre o inferno, para que nós entendêssemos exatamente qual é a consequência de nós não o seguirmos. Versículos de número 28 a 30. Olha aí. Ali, diz ele, haverá choro e ranger de dentes. O que ele está colocando aqui é que essas pessoas, elas foram lançadas para fora do único lugar onde existe alegria. Veja, não é que elas simplesmente ficaram lá de fora, elas foram expulsas da sua presença. Eles foram lançados da sua presença. Eles não vão estar com o Senhor por toda a eternidade. E essa ficha vai cair na hora em que Cristo disser para as pessoas: eles ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó. Eles dizem: olha, as pessoas vão ficar em pleno desespero. Essa expressão que ele usa aqui de choro e ranger de dentes é de alguém que está, ao mesmo tempo, desesperada e extremamente raivosa. É um conflito não só de atitudes, mas de sentimentos que vai rolar no coração e que rola no coração de todos aqueles que se perdem e que estão recebendo essa sentença. A gente pode pensar que essa sentença será lá no futuro. Está morrendo mais gente hoje de câncer do que do Covid. Você não está com medo de morrer de câncer. Morre mais gente em Pernambuco no final de semana por tiro
do que pelo Covid, até agora. Morre muita gente de infarto, morre muita gente de gripe comum, morre muita gente de queda, de afogamento. Morrer é muito fácil. Todas as pessoas que morreram hoje, da grande parte delas ouviram isso hoje. Ouviram hoje. Elas não vão vir amanhã. Elas fecharam os olhos aqui e abriram na frente de um tribunal. E viram Cristo dizendo isso. Apartai-vos de mim. Eu não conheço vocês. E elas já iniciaram choro e ranger de dentes. E isso aqui é inconsolável. É inconsolável. Eu preciso entender isso. Que o inferno não é uma invenção para colocar medo nas pessoas. Pelo contrário, o inferno ele é real, tão real quanto o céu é real. Mas pelo contrário, ele será um lugar oposto ao céu, porque no céu todos os nossos sonhos e anseios serão satisfeitos em Cristo. Mas o inferno é um lugar onde todas as nossas necessidades serão intensificadas e nenhuma delas suprida. Olha que coisa terrível. Ele diz que essas pessoas, elas irão estar numa miséria inconsolável. E por quanto tempo? Não, é para sempre. Não tem mais volta. Após a sentença de Cristo, não tem mais volta. Então eu quero que você entenda uma coisa aqui. O que é que ele está ensinando logo de cara? Que as pessoas que vão para o inferno vão estar conscientes. Quando ele conta a parábola do rico Lázaro, o rico que está no inferno se lembra dos irmãos, se lembra da família, se lembra da vida que ele tinha, se lembra de tudo. De forma que todas as oportunidades que nós tivermos de render-nos aos pés de Cristo e que nós nos recusarmos, estarão fresquinhas em nossa memória por toda a eternidade. É por isso que tem choro. Será a lembrança de quantas coisas boas e de quantas graças nós tivemos e de como nós fomos negligentes para com a salvação que o Senhor nos outorgou. Além disso, será sofrido, não só porque eu estarei consciente, mas é porque eu vou ter consciência também de que tem gente que está numa situação excelente. Ele diz, sabe quando é? Vocês vão chorar e vão ter ranger de dente quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. O que é que você vai saber? Você vai saber que todos os crentes, todos os salvos, Abraão, Isaque, Jacó e os profetas estão lá, do outro lado, gozando os céus. Mas você lançado fora. É assim que termina o versículo número 28. A consciência de que existe um céu e que você não foi para lá. De que você não vai para lá. Essa será a pior de todas as dores que o inferno vai trazer. Era o fato de que você podia estar lá, mas nunca mais vai entrar lá. Essa dor é terrível. Mas isso nos leva a uma dor ainda mais terrível. É que muita gente teve muito pouca oportunidade e agarrou essa pequena oportunidade com unhas e dentes. Enquanto eu e você tivemos muitas vezes oportunidades a vida inteira e nos recusamos de aceitá-la. Versículo de número 29. Ele diz assim, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Ele está dizendo uma coisa incrível, ele está dizendo que vai ter gente de tudo quanto é canto. Isso para um judeu era uma coisa absurda, porque eles pensavam assim, quem vai ser salvo? Os judeus. Pode ser que dentre os judeus alguns não sejam, mas é judeu. Jesus chega e diz, vocês não entenderam? Vai ter gente pelo mundo inteiro que vai ter um pouquinho de oportunidade, ele vai agarrar essa oportunidade, e ele vai se render aos pés de Cristo, e ele vai se render nos caminhos de Cristo, e ele vai entrar nos céus pela graça de Cristo. E muita gente, como um judeu, que viveu a vida inteira, que ouviu Jesus falando no versículo 26, que pôde comer com Jesus e não entrará lá. Isso é ainda mais terrível. Saber que teve gente ruim, que dentro de uma cadeia
se rendeu aos pés de Cristo e foi para o céu, mesmo depois de fazer a bagaceira todinha, e eu e você, que de repente não fizemos nada de tão grave, vivemos a vida inteira na igreja, por não andarmos nos caminhos do Senhor de forma adequada, seremos rejeitados naquele dia. Essa é uma dor. De viver a vida inteira numa igreja e saber que toda a pregação foi para a sua condenação, para que sua mente se torne culpada para o resto da eternidade, enquanto algumas pessoas ouviram uma única fala de Cristo, como o ladrão que estava ao lado dele na cruz, e disse: Senhor, lembre de mim quando entrares no teu reino, e ouviu naquele mesmo dia, hoje mesmo você vai estar lá. Esse homem só teve uma única oportunidade, por alguns minutos, e ele agarrou essa oportunidade, rendeu-se aos pés de Cristo e foi salvo. Quantas pessoas ouvem o evangelho há muitos anos e não se rendem aos pés de Cristo? Se morrerem assim, ouvirão de Cristo dizendo a frase final do versículo 30. Há muitos que virão a ser primeiros. E primeiros, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Ele diz, há pessoas que você jurava, assim, está que nunca vai ser salvo. E porque o camarada se rendeu realmente aos pés de Cristo e mudou de atitude, ele foi salvo. E aquele que viveu a vida inteira numa igreja, mas cujo coração nunca foi transformado e suas atitudes nunca foram modificadas, serão os últimos, não serão salvos. Jesus chega agora e diz, tenha cuidado, meu filho. Tenha cuidado, porque essa advertência ela é pesada. Afinal de contas, a sua preocupação pode estar em quantos vão ser salvos, e você vai ficar no grupo que vai contar quantos foram perdidos por toda a eternidade. Às vezes a gente se preocupa com bobagens. A gente se preocupa com discussões teológicas sem nenhum sentido. A gente quer debater teologia porque a gente quer esconder o nosso pecado, quer esconder a nossa prática pecaminosa. Mas o Senhor nos fez 3 advertências hoje que a gente deveria levar em consideração muito séria. A primeira advertência foi que eu preciso mudar de atitude e tomar não só a Cristo como meu Salvador, mas andar nos caminhos do Senhor também. Viver a vida cristã de forma desleixada, descuidada, é viver de forma muito perigosa. É viver de forma perigosa porque, afinal de contas, a eternidade está em jogo e não somente um final de semana no céu. Eu preciso, então, entender de que se eu quero a salvação em Cristo, o caminho apertado será o meu caminho. Uma vida difícil, seguindo ao Senhor, será a vida que eu tenho que caminhar para o Senhor. Além disso, eu preciso entender de forma definitiva que eu não posso protelar a decisão de mudar de vida. Eu não posso deixar para depois a decisão de mudar meus hábitos hoje e me render aos pés de Cristo hoje. Eu não estou dizendo para você que nunca frequentou a igreja, que não é crente. Não, eu estou falando para os crentes também. Se nossas atitudes não são condizentes com aquilo que nós professamos em matéria de fé, se nós não vivemos em vida santificada, hoje é o dia oportuno da salvação. Renda-se a Cristo agora. O dia é agora. A hora é agora. Nós não podemos protelar. Nós não sabemos. Nós não precisamos ficar esperando pegar essa gripe aí, não. Nós não precisamos dessa gripe para nos depararmos diante do tribunal de Cristo. Não, nós não precisamos dela. O Senhor pode nos chamar a qualquer momento. Eu preciso estar pronto para me encontrar com o Senhor, crendo nele, confiando plenamente que ele me salvou e demonstrando no meu dia a dia, nos meus atos, que ele realmente mudou o meu coração e minha mente. Que minha vida vai ser modificada e que eu vou andar nos caminhos do Senhor de forma adequada. Eu não vou ser salvo porque eu faço as coisas certas. Eu vou ser salvo porque Cristo morreu na cruz no meu lugar. Mas se eu sou salvo, eu vou ser santo como ele é santo. Eu vou caminhar em santidade. Eu vou quebrar o meu coração. Vou me render, humilhar na presença dele.
Eu vou rogar a Ele que Ele transforme a minha vida e me faça andar nos caminhos dEle. A advertência que Ele nos dá é: não deixa para depois o que você pode fazer agora, não. Por isso mesmo, a advertência dele de que leve a sério essas palavras. Essa pode ser a última vez que você vai ouvir isso. Hoje pode ser a última vez que você está ouvindo essa palavra. Pode ser que você nunca mais escute a gente. Eu não estou querendo te ameaçar, mas todos nós estamos passíveis disso. O Senhor nos adverte que eu tenho que levar a sério a mensagem do Evangelho, crer em Jesus Cristo, me render a Ele pela sua graça, mas rogar a Ele a graça de andar também nos caminhos dEle. Nós precisamos levar a sério a vida cristã. Debates teológicos são bons, são legais, a gente gosta de debater de vez em quando, conhecer a Bíblia, a teologia é bom. É a maneira correta que nós temos de descobrir qual é a vontade do Senhor para que a gente possa caminhar nela. Mas conhecer e não praticar é tão ruim ou até pior do que não conhecer o Evangelho. Porque conhecer e não praticar tornará o inferno ainda mais insuportável do que é para os outros. Ah, mas fulano conhece a verdade. Pior para ele. Porque se conhece as Escrituras, será um fator a mais para perturbar a sua mente por toda a eternidade. O Senhor nos convida hoje a mudar a nossa atitude, a nos comportarmos como cristãos autênticos, a buscarmos a santidade. E se por um acaso você ainda não se rendeu aos pés de Cristo, se renda hoje à noite. Não deixa para amanhã, não. Renda-se aos pés de Cristo, que a graça de Cristo alcance você, mude o seu coração, te dê convicção plena do seu pecado. E você se renda aos pés dele, ele te dê a graça de ser acolhido, você ser acolhido como seu discípulo hoje. E você possa seguir os passos dele, modificando a cada dia o seu comportamento e andando conforme as regras do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nosso coração é mau, nós caminhamos sempre em caminhos tortuosos. Mas, Senhor, nós te damos graça porque sua misericórdia nos alcançou. E o Senhor nos fez enxergar o nosso pecado para que possamos correr aos teus pés e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tem misericórdia, meu Deus, e perdoa-nos. Meu Deus santo e eterno, toma, Senhor, aqueles que nesse momento ou mais tarde ouvirão essa palavra. Que eles aprendam a olhar para as suas próprias vidas e avaliar como estão vivendo. Que eles levem, Senhor, essa advertência a sério e tomem hoje uma decisão. Que o Senhor, meu Deus, seja gracioso com todos aqueles que hoje à noite buscarem a tua presença, meu Deus. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais um hino. Se o Senhor edificar, minha vida será como quem partiu e construiu sobre um lugar incerto. E quando as agruras dessa vida insistiram em roubar-lhe a paz e um pouco mais do seu sossego, veja o que ficou, veja o que restou, veja o que ficou, veja o que restou, vida vazia, vida sem razão, sem gozar comunhão com Jesus. Olhos cegos que não veem luz,
que perecem nas trevas do mal, do mal. Mas sem Cristo edificar, minha vida será um espelho refletindo a todo mundo o amor de quem chegou e amou primeiro, e a paz que permanece lá no fundo do meu coração, do meu coração, do meu coração, do meu coração, a vida vivida, vida expressão de um elo refeito com Deus, de pecados deixados para trás, de perdão, contrição e louvor, e louvor. Deixa Cristo edificar, deixa Cristo edificar, deixa Cristo edificar sua vida, nova vida nascerá, sim nascerá, 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 nascerá. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos de nos reunir como povo teu, ouvir a sua voz. Senhor, dá-nos a graça de podermos praticar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações e sermos conduzidos pela tua mão durante toda essa semana e pelo resto de nossas vidas. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Deixa eu ver aqui quem entrou aqui depois que eu comecei. Isla está aqui, Lau está aqui, Ivailda está aqui, o nosso irmão Daniel, presbítero Daniel, está aqui também. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Pois é, John, Sérgio Lopes, foi o jeito. Que bênção. A irmã Rosenilda está aqui também com a gente. Isla, Iriane, Cessa está aqui com a gente. Maciel, rapaz, quanto tempo! Maciel, Deus abençoe, meu irmão. Lapada nada, rapaz. Conversa, que coisa, rapaz. Deixa de história. Meu irmão Davidson, seja bem-vindo também. Muito obrigado por estar conosco até agora. Thaís, Deus abençoe, minha irmã. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A irmã Zelina esteve com a gente também. Irmã Débora esteve com a gente. Jéssica, André Lins, Moniquinha e a bebezinha. A mãe Ilana esteve aqui com a gente também, Maciel, Helder, estamos aí, Helder, se Deus quiser. Nosso irmão Paulo, que está com a família dele lá, Deus abençoe. A irmã Kelly, Deus abençoe. Ezequiel também, Deus abençoe. Josi está dizendo ali que está aqui com os meninos também, está todo mundo assistindo. Deus abençoe. Moab, meu irmão, grande abraço, Deus abençoe. Danilo, meu querido, Deus abençoe. Abençoe sua família, sua filhinha, sua esposa. Bênção do Senhor. Juliana, minha filha, Deus abençoe também. Inácio está com a gente. Quem mais? Joyce está com a gente. Isla também está aqui. Eita, que está todo mundo aqui. Ah, Jô está me dizendo aqui que Anne, lá de Moreno, também está aqui. Tem gente de tudo quanto... Laodiceia Arouxa também. Um abraço, então. Bênção para vocês todos. Que Deus abençoe vocês. Foi uma alegria enorme estar cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, abrindo a sua palavra junto com os irmãos. A gente está com saudade. Vamos orar.
para que durante essa semana diminuam as crises aí, a gente consiga, semana que vem, se Deus quiser, a gente está na igreja, se o Senhor assim nos permitir, adorando ao Senhor, celebrando a ceia do Senhor, que a vontade dele seja feita. Ei, Mauro, Deus abençoe a bênção do Senhor. Clívia, você também está aqui, né, Clívia? Deus abençoe, minha filha. Deus abençoe vocês todos. Ilana, saudade também, Ilana. Deus abençoe, viu? Isla, pastor, manda o número da conta da igreja. A gente resolve isso depois, rapaz. A gente vai colocar isso lá no grupo da igreja, ok? A gente vai dar. Alguns irmãos estão perguntando sobre como vão fazer com os dízimos e as ofertas. O conselho já está debatendo como é que nós vamos fazer isso aí. Não se preocupe, a gente vai dar um jeito da gente organizar isso aí. Dona Ruth, Deus abençoe também. Estou vendo que Dona Ruth está por aqui também. Tamires, irmão Eudes, presbítero Eudes. Bênção. Ok, meus irmãos, vamos em paz. Lembrando que terça-feira, se Deus quiser, culto de oração nos lares, cada um no seu. Então, organize com seus filhos. Ô, Saulo, um abraço, meu irmão. Organize com seus filhos, reúna com eles, faça orações, cantem, dê versículos da Bíblia para eles lerem, escute os pedidos de oração da família e dentro desses pedidos de oração, orem pelos outros. Vamos fazer isso durante essa semana. Se quiser, você pode, pegar esse texto de Lucas, meditar de novo, não há nenhuma dificuldade. Façamos isso durante essa semana. Vamos pegar esse texto e vamos remoer, olhar novamente para ele. Esse texto é muito sério. A gente precisa ter sempre isso dentro da nossa mente. Quinta-feira, se o Senhor assim nos permitir, a gente vai estar aqui de novo, estudando o texto de 1 Coríntios, se assim o Senhor nos permitir. Ok, meus irmãos? Vamos em paz. Já estão nas suas casas? Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço também para minha família lá no sertão. Minha mãe estava assistindo, minhas irmãs e meu irmão. Então, tchau para vocês. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.